Olá, turma! Hoje nós vamos trabalhar mais um caso envolvendo fatoração. Dessa vez nós vamos trabalhar a fatoração da diferença de dois quadrados, tá? Lembrando que essa diferença de dois quadrados, né, faz parte daqueles elementos dos produtos notáveis que nós já estudamos, né? Quem não relembrar pode assistir a uma das aulas anteriores que a gente trabalhou a diferença de dois quadrados, que aí vocês vão conseguir relembrar como é que funciona essa diferença entre dois quadrados. Então, basicamente, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter dois quadrados, tá? Dois termos elevados ao quadrado, sempre a diferença entre eles, tá? Porque aqui ela destaca bem para a gente. Nós vamos trabalhar a diferença entre o quadrado desses dois termos e nós vamos transformá-los, né, em uma multiplicação onde nós temos a soma e a diferença de dois termos, tá bom? E aí nós temos algumas situações e nós vamos trabalhar cada uma delas aqui, tá bom? Então a primeira situação é essa. Eu tenho o polinômio x ao quadrado menos 36 e eu quero transformá-lo em uma diferença de dois quadrados, tá? Ignore aqui o S que eu acabei apagando sem querer, tá bom? Então vamos lá. Como é que funciona? Então, como eu já disse, nós vamos fazer exatamente o que diz aqui em cima a indicação. Nós vamos pegar a diferença do quadrado entre dois termos e vamos transformá-la em uma multiplicação entre a soma e a diferença de dois termos. Então, a primeira coisa, gente, que a gente tem que entender é o seguinte. Nós sempre teremos dois termos, tá? Então, se eu elevo um termo ao quadrado, significa que eu vou repeti-lo duas vezes. Então, de antemão, eu já tenho que ter a ideia seguinte, tá? O que eu tenho que entender? Que eu vou ter que transformar isso aqui em uma adição e em uma subtração de dois termos. Que termos serão esses? Gente, olha, se é x ao quadrado, para mim poder achar x ao quadrado, eu tenho que multiplicar o x com ele mesmo. Então, eu coloco o x de um lado e coloco o x do outro. Beleza. Esse 36, para ele virar 36, só existe um número que multiplicado por ele mesmo é 36. Ou seja, qual é a raiz quadrada de 36? É 6, professor. Então, eu coloco 6 aqui, eu coloco 6 aqui e pronto. Meu problema está encerrado. Então, a ideia é sempre procurar os quadrados daqueles números. Então, se é x ao quadrado, lógico que eu vou multiplicar x por x. Somar os expoentes, acharei o 2. Se é 36, raiz quadrada de 36 é 6. Então, eu coloco 6 de um lado, 6 do outro. Se fosse 49, 7 de um lado, 7 do outro, porque 7 vezes 7 é 49, tá? Vamos para o segundo caso. Ah, professor, o segundo caso é mais complicado. Um pouquinho, gente. Agora ele vai colocar frações para a gente e vai aumentar os nossos termos, tá? Então, o que eu tenho que fazer? A mesma ideia. Eu tenho que transformar tudo isso aqui em uma multiplicação entre a soma e a diferença entre dois termos. Então, esse é o meu primeiro termo e esse aqui é o meu segundo termo. O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma soma entre dois termos e eu tenho que ter uma subtração entre dois termos. Então, primeira coisa, se aqui é 1 sobre 9, gente, é uma fração. Qual é a fração que eu multiplico para me achar 1 sobre 9? Só existe 1/3, né? Por quê? Se eu multiplico 1/3 vezes 1/3, eu acho exatamente 1 sobre 9, ou 1/9, tá? Primeiro caso, ok. Agora nós vamos para cá. Aqui é fácil, gente, olha só. Se é x ao quadrado, significa que eu tenho x de um lado e eu tenho x do outro. Se é y ao quadrado, significa que eu tenho um y aqui e que eu tenho outro y aqui também. Tá? Então, a ideia é sempre essa, gente. Sempre procurar o quadrado daquele valor. Se ele está elevado ao quadrado, significa que ele existe, que tem dois daquele número. Então, um de um lado, outro do outro. Se é uma letra ao quadrado, tem as duas letras. Uma de um lado, outra de outro. Tá bom? Então, ok no segundo caso. E aí nós vamos para o terceiro caso. Agora, o terceiro caso ele exige um pouquinho mais de análise. Por quê? Nesse terceiro caso, o que nós vamos ter que fazer? Nós temos agora um polinômio, tá? Nós temos mais de dois fatores aí, né? Nós temos 3 no caso, e nós vamos escrever a sua forma fatorada. Então, como é que nós vamos fazer? O seguinte, primeira coisa é que se a gente observar, tá? A gente pode dizer que esse aqui seria um termo e esse aqui seria outro. Mas para esse outro ser um termo, eu tenho que saber, né, qual é o número que eu levo ao quadrado para achar ele. Então, por exemplo, se aqui é 1,
Sempre vou fazer isso, tá? Significa que eu tenho 1 ao quadrado. Ok? Como assim, professor? 1 ao quadrado, né? 1 vezes 1. Então, significa dizer que aqui eu tenho 1. Antes de eu ter 1, eu tenho 1 ao quadrado, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou escrever aqui. Ó. Como isso aqui está elevado ao quadrado, então isso aqui eu não vou mexer. O que eu vou fazer? Eu vou separar em 2. Vou colocar um de um lado, ó, n mais 7, tá? E aí o que eu vou fazer? Como eu tenho 1 ao quadrado, significa que eu tenho um de um lado e o outro 1 do outro lado. Só que um positivo e o outro negativo, tá? Por que um positivo e outro negativo, professor? Porque tem que partir daqui, galera. Ó. Nós temos que entender que a forma fatorada, né, é a multiplicação entre a soma e a diferença entre dois termos. Então, eu sempre terei um termo positivo e um termo negativo. Tá? Então, ó, aquele meu 1, primeiro, eu posso botar o negativo ou o positivo, tanto faz. Vou botar o negativo. E aí eu vou multiplicar, ó, de novo. Aqui, ó, n mais 7 estava elevado ao quadrado. Então, eu separei em 2. Então, ó, n mais 7 de novo. Aquele 1 é 1 ao quadrado. Coloquei um negativo de um lado, agora eu coloco um positivo do outro lado. Pronto. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou separar isso aqui e vou resolver o que está aqui dentro dos colchetes. Tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Tirando isso aqui, eu vou ter n mais 7 menos 1. Ok, isso de um lado. Vezes n mais 7 mais 1 do outro lado. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou resolver o que está dentro dos parênteses. Aí eu vou ver o que vai sobrar, né? Esse n eu vou repetir, tá? E aí eu tenho, gente, 7 menos 1. 7 menos 1 é 6, professor. Beleza. Pronto. Vezes... O que eu tenho do outro lado? Eu tenho n. 7 mais 1 é 8. Pronto. Achamos a forma fatorada lá do nosso polinômio acima, tá? Não se preocupem, se não entendeu, pausa o vídeo, volta novamente e fiquem ligados no passo a passo, tá? O segredo sempre estará aqui nesse termo independente, tá bom? Sempre estará naquele carinha ali, tá bom? Vamos aí para o segundo caso. E aí, galera, agora vamos partir para o nosso quarto caso. O quarto caso, galera, ele é mais simples porque ele já deu para a gente o nosso segundo termo elevado ao quadrado. Então, quando isso acontece, agora nós só vamos separar, né, transformar os nossos termos em uma multiplicação. Tá? Então, como é que vai ficar? Olha só. Então, o mesmo esquema que eu acabei de resolver lá no terceiro exemplo. Então, ó, vou fazer aqui a multiplicação. Como é a ao quadrado, para ele ser a ao quadrado, lógico, eu tenho que multiplicar a por a. Tá bom? Então, eu coloco aqui o azinho, menos. Aí eu vou botar b mais c, aquele mesmo caso, tá? Se eu tenho a soma e a diferença, então eu tenho que ter um positivo de um lado e um negativo do outro lado, tá? Que eu vou colocar aqui, ó. Então, a mais, aí b mais o c. Beleza? Agora, a única coisa que nós vamos fazer é só tirar todo mundo de dentro aí dos colchetes e dos parênteses. Então, no final, nós vamos ter A menos B mais C vezes A mais B mais C. Pronto. Professor, não posso fazer mais nada não, gente. Tá bom? Aí, se vocês fossem multiplicar, a gente ia voltar para cá novamente. Mas ele não quer isso. Né? Ele quer que a gente transforme o quadrado ali em uma multiplicação entre os termos, tá bom? Então, resolvido o problema, tá certo? Então, basta separar, se eu tenho a ao quadrado, eu tenho um lado e um lado outro. Se eu tenho b mais c ao quadrado, eu tenho b mais c de um lado e b mais c do outro lado. É aquela mesma ideia que eu sempre falei. Se é ao quadrado, vocês têm dois, um de um lado, outro do outro, tá bom? E aí, gente, o que nós vamos fazer agora? Eu peguei algumas questões do livro, que é as questões de onde eu vou tirar o exercício para vocês resolverem, e aí nós vamos resolver, e aí vamos aproveitar para já tirar as dúvidas. Tá? Então a primeira questão ele diz o seguinte: cada um dos polinômios seguintes representa uma diferença, tá,
de 2 quadrados. Fatore esses polinômios. É o primeiro caso que nós fizemos. Então, olha só. Vou transformar esse a ao quadrado menos 64 em uma multiplicação da soma e da diferença de dois termos. Como é que a gente faz, professor? Se é a ao quadrado, então, ó, mesmo esqueminha. Né? Se é a soma, eu tenho a soma de um lado e eu tenho a multiplicação do outro. Agora eu vou só colocar os termos. Se é a ao quadrado, eu tenho a de um lado, a do outro. Se aqui é 64, gente, qual é a raiz quadrada de 64? É 8, então eu tenho 8 de um lado, 8 do outro. Acabou o problema. Simples, simples, simples. Letra B. Mesmo esquema da letra B. Ó. Eu tenho a soma de um lado e eu tenho a subtração do outro. Professor, eu posso botar a subtração primeiro e a soma depois? Gente, tanto faz. É multiplicação. A ordem dos fatores não vai alterar o resultado, tá bom? Se eu tenho 100, a raiz quadrada de 100 é 10. Então, eu tenho 10 de um lado, eu tenho 10 do outro. Se é b ao quadrado, eu tenho b de um lado e eu tenho b do outro. Então, primeira questão, ok. Então, é isso que vocês vão fazer na primeira questão, tá bom? A segunda questão é o nosso segundo caso. Agora, nós temos frações. É o mesmo esquema, galera. Ó. A letra A, 1 quarto menos 9x ao quadrado. Então, eu tenho um positivo de um lado e eu tenho uma fração negativa ali do outro. Então, ó, se aqui é 1 quarto, significa que eu tenho 1 meio. Porque a única fração que eu posso multiplicar para achar 1 quarto é 1 meio vezes 1 meio. Acabou. 9. Gente, qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, eu tenho 3 de um lado, eu tenho 3 do outro. X ao quadrado. Então, eu tenho x de um lado e eu tenho x do outro lado. Tá? Exemplo da letra C. A mesma coisa. Ó. Eu tenho um positivo de um lado e eu tenho um negativo do outro lado. O que eu vou fazer agora? Gente, ó, 1 sobre 25. Eu já sei que a raiz quadrada de 1 é 1 e de 25 é 5. Então, eu tenho 1/5 de um lado e eu tenho 1/5 do outro. Professor, agora é a elevado à quarta. Gente, prestem atenção. Se a ao quadrado é a vezes a à quarta é a ao quadrado vezes a ao quadrado. Pronto. E agora, eu tenho 1 quarto. A raiz quadrada de 1 é 1. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu tenho 1 meio de um lado e 1 meio do outro. Y ao quadrado, professor. São 2y. Então, fica 1 de um lado e o outro do outro lado. Então, questão 2, ok, tá bom? E aí nós vamos para a questão 5, né? Que é a questão do exemplo 3 que nós fizemos, aquela que é mais complicada um pouco, tá bom? Então vamos lá, vamos resolver cada caso para a gente conseguir entender direitinho. O que nós vamos fazer? Nós vamos escrever a forma fatorada de cada um dos seguintes polinômios, considerando que representam diferenças de 2 quadrados, tá bom? Então, ó, vamos aqui começar pela letra A. Então, primeira coisa, ele diz que representa a diferença de 2 quadrados. Tá? Só que aí o nosso 16, ele não está elevado ao quadrado, professor. Mas eu sei que para o 16 ser 16, só existe um número que é elevado ao quadrado a 16, que é quanto, gente? 4. 4 vezes 4, 16. Então é isso que nós vamos fazer. Ó, mesmo esqueminha. Tá? Então, ó, vamos fazer de conta que esse é o nosso termo 1 e esse é o nosso termo 2. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Separá-los, colocar de um lado e do outro. Então, se é x menos 4 ao quadrado, então significa dizer que eu tenho x menos 4 de um lado, tá? E eu também tenho x menos 4 do outro lado, tá? E o que eu faço com esse menos 16? Aí é aquele caso que eu falei para vocês, tá? Como é negativo, então eu vou ter positivo de um lado, negativo do outro. Ou negativo de um lado, ou positivo do outro. Tá? Sempre vou ter que ter a diferença dos dois. Então, eu não vou mais botar 16, eu vou colocar o 4 de um lado, vamos colocar o positivo primeiro, e colocar o 4 negativo do outro lado. Pronto. O que eu faço agora, professor? Vamos tirar esses caras, deixa eu colocar aqui, de dentro desses colchetes, tá bom? Então, o que eu vou ter? X menos 4 mais 4, tá? Eu posso até colocar dentro do parênteses só, vezes x, menos 4
menos 4. Pronto. Agora basta vocês resolverem o que está dentro dos parênteses e vocês vão encontrar a resposta. Então, ó, o x não tem ninguém, só repete, tá? O que eu vou ter? 4 menos 4 é 0. Ó, o x ficou sozinho de um lado. E do outro? Repete o x, aí eu vou ter 4 negativo e 4 negativo. Os sinais são iguais, então eu vou ter que somar. 4 mais 4, eu vou ter 8. Pronto. Então, essa é a forma fatorada daquele nosso amigo polinômio. Tá? Agora, o que eu faço? Vamos para a letra B. Na letra B é a mesma coisa. Antes, ó, olha aqui para o 25. Para ele ser 25, galera, ele vai ter que ser o quê? 5 vezes 5, ou seja, 5 ao quadrado. Então, já lembrem, esse é meu primeiro termo e esse é meu segundo termo, tá? Só que eu não vou colocar 25, eu vou colocar 5 de um lado e 5 do outro, tá? Então, bora lá, ó. Como é que eu faço? Ó? Não é y mais 1? Então, eu boto y mais 1 de um lado, tá? Vou fechar aqui, aí eu vou lá para o outro lado também, ó, e já boto y mais 1. Geralmente, esse primeiro termo a gente não vai movimentar, ele não vai mexer em nada com ele. A ideia é o nosso segundo termo, porque ele não está elevado ao quadrado. Eu tenho que procurar sua forma primitiva. Qual é o número que eu levo ao quadrado para achar? Entendeu? Porque aí eu preciso colocar de um lado e do outro. Então, ó, 25 é 5 ao quadrado, ou seja, é 5 de um lado e 5 do outro. Vamos colocar aqui o positivo. E aí eu coloco o negativo do outro lado. Pronto. Agora eu faço o mesmo esquema lá em cima. Eu vou tirar aqui todo mundo de dentro desse colchete. Então, ó, vou ficar com y mais 1 mais 5, tá? Vezes y mais 1 menos 5. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Tirar, né, esses caras aqui, resolver o que está dentro do parênteses. Então, eu vou ficar com y. 5 mais 1 é 6. Vezes y. Aí eu tenho, ó, cuidado, sinais diferentes, subtraio e coloco o sinal do maior. 5 menos 1 é 4. Como o 5 é maior, será negativo. Então, está aqui a forma fatorada do y mais 1 ao quadrado menos 25. E por último, nós temos aqui a letra C, envolvendo só letras. Aí é fácil. Se vocês olharem a letra C, ó, é exatamente o que nós fizemos aqui, tá bom? Então, bora lá. Primeira coisa, esse c ao quadrado, para ele ser c ao quadrado, né? Aliás, gente, olha só, nós já temos c ao quadrado, então eu nem preciso me preocupar. Se é c ao quadrado, gente, lógico que eu tenho c de um lado e c do outro. Olha, ele ajudou a gente, facilitou o nosso trabalho, né? Então, bora lá. Então, o que eu vou fazer? Simples, agora eu vou direto. Ó. Então, eu vou ter A mais B. Aí vem, ó, coloca C de um lado, fecha aqui, aí vai para o outro lado. A mesma expressão de um lado é a mesma expressão do outro. A única coisa que muda é só o segundo termo, tá? Porque aí eu preciso ter um positivo e um negativo do outro lado, tá bom? Não pode esquecer disso de jeito maneira, tá? Então pronto, o que eu faço agora? Vou tirar aqui dentro do parênteses, eu vou ficar com A mais B mais C. Aqui a gente nem vai poder fazer muita coisa, né? Vezes A mais B menos C. Pronto, resolvida a nossa situação, problema. Tá, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? O exercício vai estar lá na nossa plataforma, junto com o link da nossa aula. Não entendeu? Assista novamente o vídeo, pause, tente fazer. Eu fiz questão de pegar as questões do exercício que eu vou passar para vocês, que está no livro, para justamente facilitar a compreensão de vocês, tá bom? Qualquer coisa, mande mensagem para mim, que eu tentarei ajudá-lo da melhor forma, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.